Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Filho Tricolor para falar do confronto que ocorrerá hoje, dia 2 de maio, pelo Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Fortaleza. O jogo vai ocorrer no Morumbi, né? O São Paulo jogando em casa, tem que fazer a lição de casa, essa é a realidade, e será realizado às 21h30 horário de Brasília. Então aí é um horário bom, né? Numa sexta-feira. Foi colocado por causa das agendas aí, né, que agora inclui a Copa do Brasil, que o São Paulo jogou terça-feira contra o Náutico, e agora fica bem mais apertado, né, tendo jogo sexta-feira. Não é comum, né, ter jogo sexta-feira, mas vamos aí, o São Paulo tem tudo, tá jogando em casa, tá com a torcida, vai provavelmente lotar de novo o estádio, encher bem para o Campeonato Brasileiro, e o São Paulo precisa dessa vitória, precisa muito para ir a 11 pontos e ficar um pouquinho mais tranquilo, porque assim, dependendo da rodada, vai lá para baixo, essa é a questão. Então o São Paulo precisa. Onde vai ser a transmissão, pessoal? Somente no Premiere, né? Somente no Premiere. Então, bem que a Record poderia passar um jogo aí, só que ela não vai passar, porque senão ela perde a transmissão de domingo, né? Então ela não vai passar. E a Globo muito menos, lógico que ela vai colocar para o Premiere, que é para tentar algumas assinaturas aí da torcida do São Paulo. Mas fazer o que? O negócio é acompanhar quem tem TV a cabo, vai à TV a cabo, quem tem IPTV vai no IPTV, e quem não tiver nada disso vai nas lives do Instagram, que sempre tem alguma coisa lá para poder achar, ou então em sites aí da internet, passam aí pela internet, lógico, tem um monte de propaganda em cima, mas aí quem tiver a possibilidade vai assistir por lá. Então, o São Paulo hoje, ele vai com uma formação aí parecida com que entrou contra ou até igual que entrou contra o Náutico. Eu já discordo, vou colocar o campinho aqui da provável, né, que soltaram aí nas mídias a provável escalação. Eu já não concordo, porque eu acho que essa formação não é boa, não vai ser boa para o São Paulo, porque está colocando... Aqui não está, aí ó, aqui não está o Luciano de meia, mas você pode ter certeza que provavelmente ele vai estar de meia, né? No jogo contra o Náutico, ele jogou um pouco mais avançado, mas muitas horas ele voltava para fazer uma função de meia, e aí o Matheus Alves ficava quase sem posição. Essa que é a questão. Então vamos ver. Se ele entrar assim, é um pouco melhor. Se ele entrar assim, porque você vai jogar com o Lucas Ferreira um pouquinho mais recuado, mas ele é um guri bom, que corre bastante, que tem fôlego, que tem força física. Então ele vai subir e descer ali para ajudar o São Paulo, assim como o Matheus Alves. Mas se for para recuar o Luciano, cara, vai ficar ruim. Vai ficar ruim porque ele não é meia, todo mundo sabe disso. E essa insistência já está muito chata. E essa insistência é coisa da diretoria, porque os últimos 4 treinadores do São Paulo faziam a mesma coisa. O Rogério Ceni, o Dorival, o Carpini e o Zubeldia, todos fazem isso, né? Só o Dorival que tirou o Luciano um tempo na Copa do Brasil, mas no Brasileiro jogava com ele desse jeito. Então não tem essa. Isso aí é coisa da diretoria, alguma coisa tem por trás aí e que ninguém sabe o que é. Infelizmente, ninguém sabe o que é. Fica com essa insistência de colocar o Luciano nesse meio campo, que ele não sabe fazer essa função. Essa é a realidade, ele não sabe fazer. Então a provável escalação é Rafael, Ferrarese e Juan Tressoldi, Cedric e Wendel, e Alisson e Bobadilha, que vai ser ali a parte defensiva do São Paulo. Aí o Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luciano um pouquinho mais para frente e André Silva de centroavante, mas ali eles dois. O Luciano, ele joga bem de segundo atacante, essa é a realidade, sempre foi, ele é segundo atacante, mas fica essa coisa de colocar ele no meio. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele entrar desse jeito que está aqui, é um pouco melhor. Agora, se ele inventar de colocar o Luciano no meio e colocar o Matheus Alves de ponta, porque aí ele ficaria aquele 4-2-3-1, né? Ali ficaria na frente de Alisson e Bobadilha, ficaria uma linha com o Luciano no meio, Matheus Alves de um lado e Lucas Ferreira do outro, e André Silva na frente.
O Lucas Ferreira, ele faz essa situação bem, né? Mas o Matheus Alves não, porque ele não é ponta. Ele não é ponta, ele é um meia de criação. Ele não é ponta. Então tem que ver muito bem isso daí. O que o senhor Zubeldia vai fazer? Espero muito que ele consiga fazer essa formação aqui e que o São Paulo consiga um resultado bom contra o Fortaleza, porque a gente precisa muito, gente, precisa muito. Não pode largar a mão do brasileiro. O brasileiro é, assim, o campeonato mais difícil realmente, por causa das 38 rodadas. Ele é mais difícil do que as outras Copas, com certeza. Não estou falando, e ainda é mais difícil de ganhar, ainda mais por causa disso. E o São Paulo não tem chance de ganhar, infelizmente é essa realidade. O São Paulo não tem chance, gente, não tem chance. Eu queria deixar algumas notícias, só 2 notícias aqui, né, que o Lucas, ele estará disponível, né, ele já está recuperado, 100% recuperado. Aliás, diretoria aí, departamento médico, eu espero realmente que ele esteja 100%. Não que ele esteja 80%, que ele esteja 70%, 90%. Ele tem que estar 100% recuperado, porque a gente não pode correr o risco de perder o Lucas de novo, né? Tá certo, as lesões acontecem, isso, mas que não seja por voltar antes da hora. Tá certo que ele já está mais de 2 meses aí, 2 meses e meio fora, mas ele é o principal jogador do São Paulo. A gente não pode perder ele. Não pode perder ele de jeito nenhum. Então o Lucas estará disponível. Provavelmente ele entra aí no segundo tempo para ajudar o São Paulo. Tomara que o São Paulo já esteja na frente quando ele for entrar. E ele vai entrar para fazer uma fumaça aí, que a gente sabe que ele é o melhor jogador do São Paulo. Os outros jogadores ainda não estão disponíveis, né? O Oscar está na finalização do retorno. O Pablo Maia ainda está longe. E o volante Luiz Gustavo, ele ainda está nessa questão médica aí, desse problema que ele teve pulmonar aí, ainda está um pouco longe. Mas assim, está respondendo o Alisson Bobadilha, mas quanto mais jogadores a gente tiver na função, melhor para o São Paulo, né? E a outra situação, pessoal, que eu esqueci, na verdade eu soltei uns shorts aí falando, mas o Cédric Soares, né, foi renovado o contrato dele, já estava para acabar agora, eu acho que acabava agora, 30 de abril, se não me engano. E aí o São Paulo renovou com ele até o final de 2027. Então aí 2 anos e meio foi a renovação do Cédric. Ele tem 33 anos, né? Vai fechar aí com 36 o contrato dele, mas até agora ele respondeu, né? E a gente não podia correr o risco de perder o Cédric agora e o São Paulo renovar com o Igor Vinícius, gente. Não dá. Olha, você vê, o Igor Vinícius, se eu não me engano, ele tem 27 anos. O Cédric tem 33, é 6 anos mais velho. Mas o Cédric joga muito mais do que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é muito ruim, horroroso. E a gente espera, acho que está se encaminhando para isso, mas espera que o São Paulo não renove de jeito nenhum com o Igor Vinícius. Chega, gente, o Igor Vinícius está aqui há muito tempo e há muito tempo não entrega nada. Então não tem condições. Fica com o Cédric aí, né? Eu acho que poderia ser 2 anos em vez de 2 anos e meio, né? Ou então 1 ano e meio, mas é difícil, a gente não podia correr o risco de perder um lateral que já está adaptado aí, né? Que joga razoavelmente bem, joga bem, na verdade, a maioria das vezes, quando joga de lateral, né? Não quando o Zubeldia inventa de colocar ele de meia ofensivo, até às vezes ponta, dobrando um lateral na frente. Isso não existe, isso aí é ridículo. Então vamos ver aí, Cédric renovado até final de 2027. Nisso aí a diretoria acertou, né? Mas a diretoria tem muito mais erro do que acerto. Essa que é a grande realidade. Tá certo, pessoal? Esperamos. A gente sabe que o Fortaleza é um adversário difícil, não é um adversário fácil. São Paulo sempre tem dificuldade de vencer o Fortaleza. Muitas e muitas vezes perde para o Fortaleza, infelizmente. Mas vamos ver, né? O Fortaleza, se eu não me engano, ele está 7 ou 8 jogos sem vencer, gente. 7 ou 8 jogos sem vitória. E vocês sabem qual que é o maior ressuscitador de defunto do futebol brasileiro? Se chama São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, já ressuscitamos um monte. Botafogo, ressuscitamos Fluminense, ressuscitamos Corinthians, ressuscitamos Fortaleza, já ressuscitamos, eu acho que Ceará, algum tempo atrás, ressuscitamos várias vezes o Atlético Mineiro. Então não tem condições.
ressuscitamos Vasco da Gama. É impressionante, né? Esse histórico aí do São Paulo de ressuscitar defunto no futebol brasileiro. É o time que está mal, joga com o São Paulo, e espero que isso seja quebrado hoje e que o São Paulo vença esse jogo com toda certeza, que vença esse jogo contra o Fortaleza, e vamos subir nessa tabela aí que é muito importante. Tá certo, pessoal? Obrigado pela audiência, até mais.